Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que está em nossa companhia nesta terça-feira. Elivaldo, como falar aqui sobre o ministro Wellington Dias com atuação marcante no G20, que passa a representar o governo brasileiro no pacto, na Aliança Global contra a Fome e a Miséria. É verdade, foi um momento marcante na discussão ontem do G20 no Rio de Janeiro, no encontro de líderes, na cúpula do G20, que resultou inclusive no chamado consenso, que se considerava bastante difícil, e o documento foi elaborado, cita a situação do Israel-Hamas, da guerra da Ucrânia, problemas climáticos e também inteligência artificial e, claro, puxando todos esses temas, o que de fato une todos os países, mais de 170 países assinando como signatários da Aliança Global contra a Fome e a Miséria. Até mesmo chefes de Estado totalmente opostos, numa linha mais de ultradireita, liberal, como Javier Milei na Argentina, assinou o documento final, exatamente, assinou o documento final, mesmo com o pé atrás, com ressalvas, mas não criou dificuldade em aprovar o documento final do G20. O fato é que conseguiu-se um momento histórico dessa reunião do G20 sob o comando do Brasil, passa hoje para o comando da África do Sul, e o momento marcante, como você bem citou, Tiago, foi a Aliança Global contra a Fome e a Miséria, um documento que foi puxado pelo Brasil, esse movimento, e que resultou numa conquista em que tem à frente o ministro piauiense Wellington Dias. Ontem ele fez um balanço desse esforço, que teve um bom resultado na reunião de líderes das 20 maiores potências do mundo, e destacou exatamente o fato também dele ser o escolhido para ser o representante do Brasil no Comitê Internacional que vai tratar exatamente dessas ações, ou seja, destinar fundos, recursos e prioridades e programas nesse esforço de reduzir a fome no mundo até 2030, com a meta de atingir ou de beneficiar cerca de 500 milhões de pessoas. Vamos ver o que disse, como avalia o ministro do Desenvolvimento Social, Combate à Fome no Brasil, o senador Wellington Dias. Essa indicação do presidente Lula para que eu possa participar representando o Brasil no Conselho dos Campeões, o Conselho da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, junto à ONU, onde teremos ali a presença de líderes de várias regiões do mundo, de importantes áreas. São pessoas que têm aí a responsabilidade, após o G20, garantir o acompanhamento das metas, dos planos, para fazer a implementação daquilo que foram as determinações da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É claro, aqui fizemos um trabalho importante com o ministro Mauro Vieira, o ministro Fernando Haddad, destaco aqui o trabalho do ministro Márcio Macedo, do G20 Social, e é claro, vamos trabalhar integrado, o Brasil e integrado também com outros países do mundo, já que a representação do Brasil é para um trabalho agora pensando na erradicação da fome, não só no Brasil, mas também no mundo, e a erradicação da pobreza e até 2030, uma meta muito ambiciosa, muito trabalho pela frente. Agora é operacionalizar as ações e colocar em prática, Elivaldo. Exatamente. Uma etapa importante foi cumprida. Não que se solucione já o problema da fome no mundo, mas uma etapa importante, porque, afinal de contas, Tiago, foi uma iniciativa do grupo dos 20 países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo, ou em desenvolvimento, mas que até então esse tema não fazia parte da agenda efetiva. Agora faz parte de um programa definido, com países membros identificados com esse conjunto de ações, e agora é botar para frente, ou seja, transformar o que foi decidido na reunião dos líderes do Rio de Janeiro em ações efetivas para beneficiar esse bolsão de misérias que, infelizmente, ainda atormenta, ainda deixa milhões e milhões de pessoas passando aí por inúmeras necessidades, até mesmo com relação à segurança alimentar. Elivaldo, vamos falar lá em Brasília. A apreciação do projeto sobre as emendas parlamentares. Lá no Senado foi apresentado um destaque, ou seja, uma espécie de modificação que vai exigir que essa matéria volte para a Câmara. Então, Tiago, estava tudo certo. O texto base foi aprovado na semana passada no Senado Federal. Ontem, até o senador Marcelo Castro, ontem pela manhã, falou ao Tássio Cruz sobre a expectativa de aprovação à tarde, ontem à tarde, do complemento da matéria que tramitava o projeto de lei
no Senado Federal, já passou inclusive pela Câmara Federal. Eis que surgem destaques. O relator, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, teve que encaminhar a votação em que a oposição venceu por 47 votos a 14. Uma ideia do governo, da bancada governista, de garantir essa prerrogativa de bloqueio do governo ao orçamento, em matérias relacionadas às emendas indicadas por parlamentares, quando houvesse qualquer tipo de dificuldade na receita. Esse nome, bloqueio, foi substituído por contingenciamento. É uma forma mais leve, mais branda e que não tira a possibilidade da indicação entrar de forma efetiva no orçamento. Ou seja, o que na verdade existe é uma disputa pela supremacia, pelo protagonismo no orçamento. Orçamento já foi uma peça dominada pelo governo, agora é dominada pelo Congresso. E por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, que até bem pouco tempo era um senador da bancada governista, foi ministro do governo Lula, agora ministro do Supremo, suspendeu as emendas chamadas PIX, as emendas individuais, muitas inclusive já recursos depositados já em caixa de muitas instituições federais, até que essa situação se resolvesse. Qual é a ideia? Era de se formalizar critérios de transparência, rastreabilidade, até aí tudo bem. Mas na hora de mexer na prerrogativa do Congresso, perder espaço no controle do orçamento, aí a coisa pegou. Foi por isso que o destaque foi aprovado com ampla vitória. Consequentemente, os governistas alegam que houve quebra de acordo e o impasse voltou, Tiago, voltou a estaca zero, porque a matéria agora retorna para a Câmara Federal e vamos ver o que vai acontecer nas próximas sessões para que esse impasse seja resolvido. Saber realmente se há um meio termo que possa conciliar interesses do Congresso e do governo com relação à aplicação do Orçamento Geral da União. Bom, Elivaldo, você vai me falar agora sobre o interesse, uma articulação para formar ou pelo menos incluir alguns nomes importantes numa chapa para a disputa de deputado federal em 2026. É o Republicanos numa nova fase, a fase já de olho, foco em 2026. Para isso, um desafio importante para todo e qualquer partido é a formação da chapa federal. Eu conversei ontem com o deputado Jadiel Alencar, que é o líder do Republicanos no Estado. O partido é dirigido por Alécia Xavier, esposa do parlamentar, mas o parlamentar tem assim, esse trabalho mais direto da articulação política. Ele me informou que a ideia é, de fato, consolidar um projeto ambicioso de conquistar vagas na representação do Piauí na Câmara Federal. Para isso, o partido já toma algumas iniciativas para filiar lideranças de peso e citou algumas, como o deputado federal Flávio Nogueira, do Partido dos Trabalhadores, o primeiro suplente de deputado federal e ex-governador Wilson Martins, que também tem uma ligação muito forte com o PSB. O plano é exatamente turbinar uma espécie de chapa do Republicanos para 2026. E também o vice-prefeito eleito de Teresina, deputado estadual Jeová Alencar. Nesse aspecto, Tiago, eu gostaria de salientar um detalhe. Você lembra que quando Jadiel Alencar trocou o PV pelo Republicanos, aqui houve uma espécie de choque de interesses políticos, obviamente, em torno de saber quem comanda o Republicanos no Estado e em Teresina. Na época, Jeová Alencar era o presidente estadual do Republicanos, perdeu essa condição, ficou com o comando só de Teresina e ainda com perspectiva temporária de ficar no comando do Republicanos só até o final deste ano. Mas o que uma eleição não faz? A situação mudou completamente com a vitória da chapa Silvio Mendes e Jeová Alencar. Hoje não se fala mais nesse assunto do Republicanos. Jadiel Alencar fala que a situação mudou completamente. Jeová é um parceiro importante do Republicanos nesse esforço de fortalecer a sigla no Estado e no Piauí. Ou seja, o clima voltou a ser, no Republicanos, de paz e amor. Sabemos que na campanha eleitoral, Jadiel Alencar, na eleição de Teresina, ficou com a chapa governista encabeçada pelo petista Fábio Novo. Ficaram em lados opostos. Mas agora a situação tende a uma convergência política envolvendo dois importantes líderes, um deputado federal, o outro deputado estadual e vice-prefeito eleito. Sobre candidatura, Jeová Alencar prefere evitar esse assunto, porque o foco, segundo o deputado estadual e prefeito eleito, será a gestão municipal, situação que o levou à condição de vice-prefeito eleito de Teresina. Mas isso aí mexeria também numa migração, trazendo Wilson Martins, Elivaldo. Essa é uma operação mais
médio prazo mais complicada, não é? O ex-governador é hoje primeiro suplente de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, tem ligações com o PSB também. Isso acontecendo, ficaria mais para a janela que vai abrir em abril de 2026. Em relação a Flávio Nogueira, o convite é ainda mais tentador. Jadiel Alencar disse que no Republicanos ele poderia até dar vazão ao projeto que tem de disputar uma das duas vagas de Senado em 2026. Olha aí. Então, quem comanda partido tem que se esforçar bastante buscando a sobrevivência política em 2026. E o Congresso Nacional, especialmente a Câmara Federal, Tiago, é o elemento é o componente político que projeta o partido, que garante a sobrevivência ou não das legendas. E o quadro, nos últimos anos, tem sido de enxugamento dessa estrutura partidária. Ou seja, só os grandes sobrevivem.